Fazendo aqui uns testes. Gente, vamos começar a nossa última Belly Live da temporada com o Alex. E vamos falar sobre a dança do ventre masculina. Oi, gente! Sejam bem-vindos. Boa noite. Vou esperar o Alex entrar. Gente, boa noite. Obrigada por todo mundo que veio. Essa live vai ficar salva. Aqui no feed da página. Aceita que tu vai subir. Pronto. Vira pra frente a câmera. Deixa a câmera frontal. Ai, cadê? Achei. Achei! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, você, como está? Graças a Deus, melhor agora que estou com você, em Belém do Pará. Boa noite, Belém do Pará! Boa noite, Alex, você está um príncipe árabe hoje, um sheik muito Boa bonito. noite, Brasil! Boa noite, mundo todo, quem tiver aí, né, Carol? Sim, e a live vai ficar salva, né, no feed, para quem não pôde assistir ao vivo, continuar assistindo no decorrer da semana. Ah, que bom, que lindo! Como que você está? Tô bem, Alex. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui na página. Vamos conversar um pouco sobre você, sobre Ah, a sua história, sobre a dança do ventre masculina. Para quem não sabe, o Alex, ele é da geração mais antiga, ele começou lá nos anos 90, não é isso? antes, nos anos Antes, 80. nos anos 80, gente. Olha, eu nasci em 89, Alex. Começou Ai, na década meu de 80, então Deus. ele é antigo e a gente vai conversar um pouco aí sobre a sua história na dança do ventre e sobre a dança do ventre masculina, principalmente aqui no Brasil No mundo todo, né? todo, né? Mas diga, Alex, conte um pouco sobre você. Quem é você, para a geração nova te conhecer? Ó, eu, Alexandro Gomes Alexandre, sou bailarino, professor de educação física e comecei a dançar com 13 anos. Aos 16 eu já dava aula. Aí aos 20 eu me tornei um profissional regulamentado pelo SATED, junto do Ministério do Trabalho, sabe? E depois eu fui fazer educação física e me tornei, viajei para o mundo afora, dancei em Macau. Meu currículo, graças a Deus, é muito extenso, como de muita gente, né? Eu só tenho a agradecer a Deus. E você começou como professor de jazz? Isso foi engraçado, já é interessante contar essa história, porque eu estava fazendo um curso na segunda convenção em Santos, no Sesc de Santos, a convenção Idea Reebok, né? Que na época era uma convenção de ginástica, onde participava só professores de educação física, estudantes, pessoas da área. E aí eu estava no ginásio fazendo aeróbica.
De repente, passou uma mulher com a cabeça pegando fogo. Aquele tanto de vela, era uma professora com um candelabro na cabeça. Isso foi lá em 81. Não, em 81, sim. 1981. E aí, menina, eu fui atrás. Eu falei assim, não, eu parei, saí, falei, não, eu quero levar isso para minha cidade, o que que é isso? O que que é isso? Aí eu fui, e na Convenção de Santos, no Sesc, tem um palco na feira onde as pessoas se apresentam, sabe? Onde tem diversas apresentações de dança. E aí eu fui assistir e fiquei lá apaixonado, alucinado, já dançava, né? Já dançava jazz. E aí falei assim, não, eu preciso levar isso para minha cidade. Na minha cidade, Governador Valadares, Minas Gerais, não tem dança do ventre. Eu vou lá atrás dessa professora. Aí bati um mau papo com ela se chama Naíma. Eu perdi o contato dela, não sei se ela ainda está em Santos ou como é que ela só sei que ela se chama Naíma. E aí ela me passou a primeira fita didática da Lulu, a fita da arte da dança do ventre, juntamente com a fita da Regina Ferrari, que eram só as únicas conhecidas no Brasil, e tinha uma papelaria que chamava Papelaria Horus, que era responsável por essas fitas didáticas na época, sabe? E aí eu passei a estudar, passei a fazer cursos, e fui atrás, e fui a São Paulo, e fui a Belo Horizonte, e fui aonde foi preciso ir para me trazer a dança para cá. E consegui. E com os 21 anos eu já era profissional da dança. Mas foi assim, maravilhoso eu ir atrás daquela mulher por causa daquela cabeça pegando fogo. Eu fiquei alucinado. Então você teve uma paixão pela dança do ventre quando você a conheceu. Foi um amor à primeira vista. A hora que eu vi só aquele fogo na cabeça dela, eu já saí louco atrás. Falei assim: não, eu tenho que ir atrás dessa mulher, o que é isso? E ela estava divinamente maravilhosa, com uma roupa maravilhosa, o candelabro na cabeça. Foi uma coisa mais linda do mundo e eu apaixonei. E aí comecei a dançar e fui atrás. E nesse caminho que você começou a trilhar, você sentiu dificuldade na dança do ventre por ser homem? Muita dificuldade, né, Carol? A dança é um processo que não é fácil, é uma entrega, você tem que se dedicar 100% vezes 100%, não existe menos. Não é igual você fazer uma prova na escola que você pode tirar 5, 6, 7, 8, ou você dedica, você tira 10 ou você não tira. Porque é igual, até eu conseguir fazer essa mão aqui, curvir, conseguir fazer essa envergadura da mão. Eu tô com a luva, porque que acontece? Homens têm mãos muito grandes, né? E quando eu uso luvas, dá a impressão de uma mão menor, de uma mão mais feminina. Porque se eu ficar com a minha mão sem a luva, eu vou ficar com mãozão, parecendo uma caixa de sapato. Então, então eu gosto de usar luvas para dar uma impressão que é uma mão menor. E aí, até eu conseguir fazer esses 3 exercícios que definem a mão. Quebrar o punho, pegar uma bola invisível e fazer a rampa onde uma bicicleta vai pular aqui, um skate, tá vendo? É uma rampa. Então, até eu conseguir treinar isso e soltar essa envergadura da mão e dominar isso, foram muitos guarda-roupas que eu ranhei, tá? Eu ficava com a mão no guarda-roupa assim, ó, arranhando e treinando com o cotovelo na parede, ó, cotovelos na parede, no guarda-roupa. Aí eu puxava, depois que eu puxava, eu pegava a bolinha, depois que eu largava a bolinha, eu fazia a rampa. E aí eu treinei, e treinei, e treinei, e treinei, até minha mão cair. Aí hoje a minha mão é assim, parece uma minhoca, ó. Bonita sua mão. Aí, mas foi assim, um trabalho de estudo de anos, sabe? Porque não é fácil. A entrega, não adianta você gostar de dança e a dança também não gostar de você, entendeu? É dois paralelos. Ah, eu amo dança, mas a dança não me ama. O que que eu faço? Né? Então, é preciso gostar de dança e se dedicar à dança 8, 10, 12, 14, para você se tornar um bom profissional daquela área, senão você não vai conseguir.
Então, o estudo foi muito grande e, assim, foi muito bom. Eu amo. E me curou, sabe? Eu falo assim que a dança do ventre, ela liberta a gente de algumas coisas, né? Ela te dá uma... A dança me curou. Tipo assim, eu quando eu quero ser mulher, eu danço. Eu sou homem, eu nunca quis ser mulher. Eu nasci homem, eu tenho uma genitália masculina. Então eu não quero ser uma mulher. Mas quando eu quero ser uma mulher, eu danço. Aí eu tenho cabelo, aí eu faço charme, eu faço caras e bocas, eu faço tudo. E você dança lindamente, né? O que eu acho assim interessante é que na dança do ventre masculina não tem um livro, um código de vestimenta. É isso daqui, você que tem que escolher. Seria isso? Você escolhe o que você acha que tem que vestir. Não, agora vamos falar sobre isso. Homens não dançam dança do ventre. Todavia, no Brasil e algumas partes do mundo, não existem leis que proíbam isso. Então, você pode dançar do jeito que você bem entender. Vai do bom senso de cada um. Existem as danças folclóricas masculinas, que são várias, que eu vou até citá-las aqui para você depois, a gente vai conversar sobre elas. Mas homem, vamos definir. Antigamente existia o que era de homem, o que era de mulher. Antigamente. Hoje está tudo assim. Uma mulher veste uma calça masculina, a mulher usa cueca, o homem veste calcinha, o homem calça sapato salto, a mulher calça um sapato mocassim, e tá tudo certo, cada um no seu quadrado. Só que antigamente não havia essa questão, era tudo muito definido. Homem só faz isso e mulher só faz isso. Né? Tinha essa definição. Então, por isso, durante muito tempo, não homens fazer aula de dança do ventre, porque era uma coisa de mulher. As professoras da minha época não aceitavam homens nas salas, eram poucas professoras que tinham a mente aberta já para aceitar homens na sala, em sala de aula, sabe? Porque o conhecimento era só aplicado a mulheres. Existiam professores homens, coreógrafos, que coreografavam, mas eles não dançavam, eles não se apresentavam em público, era só entre quatro paredes fechadas e que ficava ali. Você entendeu? Entendi. Entendi. Muito interessante. E Quer perguntar alguma coisa? muito interessante. Ah, que bom. E nessa jornada, quem você encontrou que te ajudou a se formar como bailarina e professor? Quem me deu uma base, um apoio assim fenomenal foi a Soraya Zayed, que eu amo, eu sou apaixonado. E assim, não existe uma mulher que treme igual ela. Se você quer estudar chime, estuda Soraya, porque ela não tem uma pessoa que treme igual ela, não existe, ela é um terremoto. Quando inventaram o terremoto, eles tinham que contratar ela, porque ela treme, eu nunca vi igual. Né? Então, o primeiro curso que eu fiz fora, eu estava até em uma cidade, São Paulo, e não podia homens dançar, né? Então, eu já recebi até certificado de ouvinte de dança do ventre. Para você ter ideia, como alguém dá um certificado para uma pessoa que dança como ouvinte de dança do ventre. De tanto preconceito que havia na época, antigamente, sabe? Então, a Soraya, a primeira vez que ela veio ao Brasil, e aí eu fui fazer um curso com ela, esse workshop que ela veio. E eu fui num determinado local que homens não podiam dançar em hipótese alguma. E ela, muito generosa, muito maravilhosa, muito tudo, né? Me pegou do chão, eu estava sentado no chão e não levantava. Aí ela falou assim: você não vai dançar? Eu disse, mas não me deixam dançar, eu não posso dançar. O quê? Aqui comigo você vai dançar, ou eu vou embora agora e não dou workshop. Ela falou desse jeito e alto para todo mundo ouvir. Você pagou, você veio estudar, então você vai levantar e vai dançar.
E aí ela me pegou pelas mãos, me deu um abraço e me levantou. E daí para lá foi só beijos para todo mundo, ó, igual Miss ganhando concurso. E eu me entregando à dança e dançando, dançando e dançando. Porque aquilo que eu te falei, a entrega da dança é um namorado, é uma paixão. É um amante, é uma pessoa que você quer ver toda hora. Não é uma pessoa que está ali no cantinho, que você está acostumada com ela. Você tem que ver ela toda hora. Para você se tornar uma pessoa bem-sucedida na dança. Porque a única coisa que separa os bons bailarinos dos maus bailarinos é o estudo. Aliás, tudo na vida, né? Ou você estuda, ou você não fica para trás. Tudo tem que ter um estudo, tem que ter uma entrega. E essa entrega, às vezes, ela é demorada, ou às vezes ela é rápida. Isso vai depender de cada um. Verdade. Eu tô falando igual Maritaca, né? Ó, Carol, falar e comigo mesmo. Nós temos assunto aqui para falar 3 dias. E aí, menina, a Soraya, eu só tive o prazer de fazer a dança com a Sherazade, a mulher, uma das difusoras da dança do ventre no Brasil, né? A Sherazade, lá de, eu acho que é Osasco. De onde que ela é? Ao certo, eu não estou me lembrando agora. Só sei que é a Sherazade. E ela que foi a difusora da dança do ventre no Brasil. E ela também, quando eu cheguei para fazer o curso em Belo Horizonte com ela falou, homem não faz a minha aula. Aí eu falei, não, deixa eu conversar com ela. Aí ela segurou nas minhas mãos, assim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, eu estou vendo uma alma de mulher em você. Então você vai fazer a dança. E ela me deixou participar. Eu posso dizer que eu fui o único. A gente tem. Ninguém pode falar que é único em alguma coisa, né? Porque, igual a dança do ventre, homens já dançavam lá em 1800, 1700, 1500, entendeu? Então, como é que eu posso dizer que eu sou único? Mas que a Sherazade deixou, eu acho que só foi eu, porque ela não permitia homens dançar com ela de hipótese alguma. E aí ela falou, você vai dançar comigo. Aí de tanto que ela me colocou do lado dela, e eu tenho, foi muito gratificante para mim, como profissional, como professor, poder ter tido uma aula e um carinho igual eu tive da Sherazade e da Soraya e da Lulu e de outras e outras pessoas. Ai, gente, que coisa emocionante, né? Isso até é talvez uma história assim de superação e de perseverança, porque muitas das vezes a gente acha que a porta nunca vai estar aberta para a gente, isso em qualquer situação da vida. E tem algumas portas que não se abrem mesmo. E tá tudo certo. Tá tudo certo, mas a esperança é a última que morre, né? A gente procura outra, né? Ou cria a nossa própria porta e abre. Com certeza, as pessoas têm uma coisa de falar assim, eu não tive oportunidade. A oportunidade quem faz é você. É você que faz a oportunidade. Você ninguém tem que te dar oportunidade para nada. É você que faz a sua oportunidade. Se você não correr atrás, se você não estudar, se você não se dedicar, a oportunidade não vai chegar a você. Ela não vai bater. Ei, Carol, vem aqui dançar. Não. É você que tem que passar um batom, colocar uma saia, vestir uma roupa e falar assim, ei, eu sou Carol, eu vim aqui me apresentar, você me aceita? Aí você vai falar, vai ganhar um não. Ou você vai ganhar um sim, tá tudo certo. Você parte para outra. É verdade. E isso acontece muito no meio artístico. A gente tem que Mas quantas ter portas foram fechadas para mim? Porque tem pessoas do mesmo jeito que me amam, me odeiam. Ninguém consegue agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que amam o meu modo de dançar, tem aquelas que não gostam e tá tudo certo. Eu já participei de apresentações que eu fiz que pessoas viraram as costas para não poder me ver, você acredita? Na época eu não entendi isso, sabe? A gente não entende, a gente fica triste, mas depois eu falei, as pessoas só podem te dar aquilo que elas têm. Ninguém pode te dar aquilo que não tem. Então, se uma pessoa não teve educação, ela não pode te dar educação. Se uma pessoa não teve paz quando era criança, ela não pode te dar paz depois de adulto.
são pessoa, e por aí vai, são vários, entendeu? Então, cada um dá às pessoas aquilo que tem. Eu tenho alegria, eu tenho essa doideira toda, porque eu tive isso, entendeu? Então, eu passo isso para as pessoas de uma forma natural. Mas tem pessoas que não conseguem, porque não tiveram e está tudo certo. Né? E aí depois eu fui entender. Quem perdeu, que não me viu dançar, virou as costas durante uma apresentação. Um médico. Eu estava numa festa dançando, esse médico ficou de costas, que ele não queria, ele não admitia homens dançar dança do ventre. E tá tudo certo. O que eu posso fazer? Eu vou brigar com ele, eu vou mandar uma carta, eu vou ficar chorando? Não vou. Quem perdeu? Foi ele que não viu, porque eu dancei, ainda ganhei meu cachê e fui embora e tirei foto com todo mundo. É isso mesmo. A gente não pode se abalar quando a gente recebe esse tipo de rejeição da plateia. Porque Com certeza. você ali dançou e com certeza foi admirado e foi aplaudido por quem estava de frente para você e queria te ver. Sim, com certeza. E virou de costas. Né? O Mas que pode fazer? é, Agora, olha, a vamos Bruna está falar aqui de homens na dizendo, dança? Pode vamos, falar? vamos. Então, o que aconteceu? Há muitos anos atrás, vem essa história, eu sou o único. Não, o único é só Deus. Não adianta você falar que você é único em alguma coisa, que é mentira. É Deus que é o único, sabe? Então, há muitos anos atrás, no século XVIII, em 1800, basicamente em 1834, a censura no Egito, pelo governante na época que chamava Mohammed Ali, é chique, né? Um nome árabe. Imagina você, como é que chama teu marido? Mohammed. Ai, 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 dá um tesão esses nomes que arranha, né? Aí, aí, então esse Mohammed, ele vetou a participação das mulheres na dança. As mulheres não podiam se apresentar em praças públicas, nas ruas, e dançar igual hoje tem as danças pelo mundo afora. Né? Então foi proibido isso. Então elas não podiam se apresentar em casas de show, não podiam dançar de forma pública. Foi proibido isso. E aí apareceram os Hawal. Escreve na literatura, escreve-se com K, mas se fala com R, o som é de Ra. Então escreve K-uau, mas se fala Hawal. Então apareceram os Hawal. O que eram os Hawals? Eram homens vestidos de mulher, com sutiã, com saia, com panos na cabeça, e que se apresentavam para que a dança não morresse. As manifestações folclóricas não extinguissem ali. Então os homens vestiam de mulher e foram para a rua. Assim, é uma questão muito até engraçada isso, porque você imagina isso lá em 1834, um homem vestir um sutiã, uma saia, botar uns acessórios, brincos, colares, etc, etc, né? Porque aquilo que eu falei, existem as coisas de homem e as coisas de mulher. Então isso naquela época deve ter sido, assim, um escândalo, vamos dizer. Né? E aí esses homens permaneceram na ativa até 1866. Só depois de 1866 que a censura deu uma liberada e as mulheres voltaram a dançar publicamente, de forma normal. Só que depois, passado um tempo, voltou a censura de novo, em 1950. Por quê? Porque a igreja, o cristianismo, as religiões vetavam a questão do movimento, do corpo em movimento. Falava-se que a lascívia do corpo. A lascívia é uma escrita, vamos dizer assim, uma escrita incorreta da palavra assédia, que significa uma pessoa que não tem hábitos de... tem preguiça de fazer oração, tem preguiça de se entregar a uma religião de alguma forma. Então, essa assédia era como se a dança fosse uma coisa que fosse assediar, e eles não queriam isso, tentavam
e principalmente lá atrás, naquela época onde havia Inquisição, aquelas coisas tristes, né, da história, então não se permitia a pessoa ali manifestar aquela dança, aquele desejo, a dança do ventre. É uma dança que causa sensualidade, desperta o flerte, desperta o interesse do homem pela mulher, né? Então, isso foi proibido ali. E com isso nasceram os Halal. E eles dominaram muito tempo. Só que em 1950, de novo, a censura veio e proibiu novamente as mulheres. Aí por isso que a gente vê esses vídeos com essas mulheres com telinhas tampando a barriga, com o umbigo tampado, entendeu? Não podiam mostrar o ventre, não podiam mostrar a barriga, que aquilo era uma lascívia do corpo em movimento. Ou seja, uma assédia. Então, não se podia fazer isso. E daí durou 10 anos, de 1950 a 1960. A partir de 1960 é que voltaram as coisas a normalizar e cada um foi de acordo com a região, ainda tem isso, de acordo com a região e os locais, né? Qualquer lugar também não. Entendeu? Tinha os locais que as pessoas podiam dançar normalmente. Até hoje, tem locais no mundo que você não pode fazer dança em praças públicas, dançar no meio da rua. Tem lugares pelo mundo afora até hoje que você não pode fazer esse tipo de manifestação, que é considerado um crime ao governo, à religião, a um monte de questões, sabe? Que não vem ao caso. Mas é interessante isso, né? Como que pode? E por isso que a gente vê tantos vídeos antigos com bailarinas com aquela segunda pele, com o umbigo tampado, ou outras até com a própria galabia inteira, sem nada, só com um lencinho amarrado, porque as mulheres não podiam mostrar o corpo, que aquilo era uma forma de falar que ela estava denegrindo a imagem da mulher ali presente para os homens, entendeu? Entendi. É muito interessante, né? A gente vai pesquisando as coisas históricas e vai descobrindo assim como o pensamento humano ia mudando, vai mudando com o tempo, né? Uma geração era de um jeito, outra geração é de outro jeito. Mas Sim, a nossa geração aqui agora, que a gente consegue ver mais meninos na dança do ventre, demais, né? a gente consegue ver mais meninos na dança do ventre, uma nova geração aí na casa dos 20, conseguindo dançar, conseguindo ser professor. O que que você acha disso? Aquilo que eu falei, no Brasil não existem leis que possam nos proibir, então o que resta é a gente, cada um, fazer aquilo que bem deseja, aquilo que te faz feliz, né? Então, igual, por exemplo, assim, cada pessoa tem uma vertente. Eu, por exemplo, quando comecei a dançar, eu sempre dancei com um pano na cabeça, em respeito a Alá, em respeito ao folclore árabe, que você não vê homens sem a cabeça tá estampada, né? E na minha cidade tinha um senhor árabe que ele já faleceu, em memória dele, seu Nawef Elal. Pensa num moço que foi um divisor de águas na minha vida, quando eu conheci ele, porque ele passou a traduzir as músicas árabes para me dançar, que eu não entendia. Às vezes a música estava falando de sorriso e você está lá triste. Aí, há uma coisa que eu quero falar: não dança música cantada se você não sabe a letra, porque você vai pagar uma gafe muito grande, principalmente para árabe, tá? Então, se a música for cantada, ache algum árabe que vai traduzir a história daquela música. Se a música está falando de alguém que morreu, se a música está falando de um romance, se a música está falando de alguém que nasceu, então procure, porque senão você está lá rindo e a pessoa está falando uma outra coisa. Então, você está ali pagando uma gafe, tá? Então, esse Sonal F, ele me ajudou muito nisso. E ele falou comigo, ele veio da Arábia Saudita para Governador Valadares com a família, ele tinha 5 anos de idade. Ele falou: Alex, você é a única pessoa que me faz levar de volta à minha terra natal.
Aí de tanto que ele, toda vez que ele me via dançar, ele chorava e ele ficava sempre na cadeira da primeira fila, assim, no jantar. Aqui tinha, a gente fazíamos um jantar que chamava jantar árabe, e ele ficava sempre à frente, sabe? E ele batia palma, ele vibrava, eu achava aquilo o máximo. Mas só que ele falou, nunca dance sem pano na cabeça. Você consegue ver isso aqui, ó? Olha. Você viu? Você com isso aqui te dá um empoderamento, faz uma diferença, faz uma vida, um charme, que é outra coisa. Como que eu faço uma apresentação assim, sem nada na cabeça? Eu fico parecendo um Ney Matogrosso. Não que eu tenha alguma coisa contra o Ney Matogrosso. Eu amo, adoro Ney Matogrosso, adoro as músicas, mas eu acho que não faz parte da característica. Olha aqui que você vê. Agora eu estou assim. Olha a diferença que é eu assim e você me viu eu sem um pano na cabeça. Sem contar que esse pano aqui, ele dá um efeito de cabelo, olha aqui, como se eu quisesse fazer um cabelo, algum movimento, igual às vezes eu estou dançando, eu faço girando o tecido, como se fosse um cabelo. Então ele falou, Alex, nunca dance sem nada na cabeça, por causa de respeito a lá, as crenças deles, etc. E nunca dance com o corpo cabeludo, mostrando que você é um homem. Porque homem não dança dança do ventre. Tem as danças folclóricas masculinas, que são o dabeki, que todo mundo conhece, que é uma dança fantástica, principalmente quando tem só homens. Eles ficam de mão dadas, um com o outro, fazem um semicírculo em forma de U. Então, os dois homens da ponta controlam a dança. Eles marcam com os pés, parece um sapateado, e o resto da roda, que parece uma meia-lua, tem que acompanhar os dois homens da ponta que comandam a história do Dabek. E o Dabek é assim, quer dizer que a união das pessoas chegam em algum lugar, que às vezes uma pessoa sozinha ela não consegue resolver uma coisa. Então, várias pessoas ali, de mãos dadas, de ombros colados uns com os outros, eles vão ter uma forma muito maior de vencer do que uma pessoa sozinha. Por isso que fala que uma andorinha só não faz verão. Né? Então, o Dabek é uma dança muito linda. Então, ele falou comigo, sou na UF, não dança sem nada na cabeça, não dança mostrando as pernas cabeludas, o braço cabeludo, a barriga cabeluda. De uma certa forma, é uma agressão ao descendente árabe, realmente aquela pessoa que nasceu lá, vê isso. Porque eles não entendem. A gente não pode obrigar os outros a entender você. Você entende, mas eu não posso obrigar ninguém a me entender. Você entendeu? Então, a pessoa que está lá, ela tem uma história, uma cultura, uma definição. Então, você mexer nesse padrão dela, que ela nasceu vendo isso, é muito complicado. Você imagina como não deve ser para um árabe, realmente um senhor de 80 anos, daqueles lá tradicionais, assistir um homem dançar sem pano na cabeça, com a saia, com um brinco, com etc, etc, de sapato salto e por aí vai. Eles devem ficar assim, perplexo. E eu não posso obrigá-lo a entender isso. Eu tenho que simplesmente fazer. Se ele gostou, ele fica no jogo. Se ele não gostou, ele sai do jogo. Ninguém tem que aceitar nada de ninguém. Você já foi aceito. Quando você nasce, você já foi aceito. Deus te aceitou. Então eu não tenho que aceitar nada de ninguém. Ou eu fico no jogo, ou eu saio do jogo. É isso que o médico lá fez lá atrás, que na época eu não entendi. Ele não gostou, então ele saiu do jogo e tá tudo certo. A gente tem que entender isso, entendeu? Na época eu não entendi, eu fiquei triste. Tipo assim, poxa, por que o doutor lá, fulano de tal, não assistiu minha apresentação, ficou de costa para mim? Porque ele é um jogo, não é. É aquilo que eu falei, você não tem que aceitar nada de ninguém. Ou você fica no jogo,
Você sai do jogo, ele sai do jogo. E tá tudo certo, né? Agora vamos voltar nas danças. E tem a dança, que é a dança que fala Tatibi, escreve T-A-I-B, Tatibi, mas só que fala Hati, que é a dança da bengala. Só que a bengala masculina, ela é um pau grande, como se fosse um cajado, igual o cajado de Moisés. Não é uma bengala normal, né? Eu tô até aqui com a minha bengala. Então não é uma bengala normal, é uma bengala enorme, quase do tamanho da pessoa, e que eles usam simulando aqueles homens tocando os rebanhos de ovelha. Eles disputam, fazem tipo um maculelê da capoeira, que bate um pauzinho, você já viu? Maculelê. Eles dançam batendo uns pauzinhos assim. Eles fazem isso de uma forma mais forte. As mulheres, imitando os homens, criaram a dança da bengala, que se chama Raksela Saia. O nome é Raksela Saia, a dança da bengala. Eu acho engraçado as pessoas falarem assim, vamos ver a apresentação de Said. Meu pai do céu. Não é apresentação de Said. Said é o ritmo. É uma apresentação de bengala, de Raksela Saia. Então você vai fazer uma apresentação de Raksela Saia. Said é a música que vai tocar. Said era chamado, o povo do Alto Egito, os países do Alto Egito, da parte de cima do Egito, eram considerados Said. Então lá é o ritmo da raiz, é um ritmo forte, quaternário. 1, 2, 3. Né? Então você é fácil até de distinguir a hora que está tocando. A gente sempre começou um Said, não tem como você errar. Né? Porque é um ritmo, então você não vai fazer uma apresentação de Said. Said é o ritmo. Você vai fazer uma apresentação de bengala, de Raksela Saia, porque a dança do vento chama Raksha, né? Então, no Oriente, no Egito, ela é chamada de Raksha. Às vezes a língua embola. Né? Então, os homens dançam o Hati, que é a dança da bengala de uma forma mais forte, mais explosiva. E também, na Arábia Saudita, os homens dançam com espadas, representando um aquecimento para a guerra. Quando eles iam para as batalhas, eles faziam um aquecimento, como se fosse uma luta de esgrima, que dois homens enfrentam um com o outro com a espada. Eles faziam aquele aquecimento. E aquele aquecimento foi chamado de harda. A dança da espada masculina se chama harda. Harda. Escreve com A, mas se fala com som de R. Escreve A-R-D-A-H. Harda. Só que se fala harda. Harda. O som é de R, igual de casa. Ninguém, em inglês não se fala house, né? A casa em inglês chama house. My house, minha casa. Então, o som, o H acaba virando R. E o A às vezes. Então se fala harda. As mulheres também imitaram os homens representando as batalhas e criaram a dança da espada. Agora, a outra dança masculina que eu amo de paixão é a tanoura. A tanoura significa a saia. Tanoura, em egípcio, é saia. O que é uma saia? A saia deles é uma roda. A roda é o Sol, é os planetas, é a Terra, é a roda do carro. Então, a roda é o início de tudo, onde tudo começou. O Sol, a Lua, a Terra é uma roda. Né? Então tem a tanoura. A tanoura é um show muito lindo, masculino, só os homens que dançam. Por quê? O homem tem que dançar rodando 35 minutos. Você imagina o que é você rodar 35 minutos? Existem shows de tanoura menos, porque fica cansativo de se ver, né? Você imagina, e igual tem restaurantes no Egito que você chega para almoçar e jantar, tem um homem rodando lá. Eu acho que se vê um homem rodar 35 minutos eu comendo, eu vomito. Você acaba vomitando, né? Porque a dança em si, mas eu vou te explicar o porquê, tem um fundamento. A dança em si, ela tem 35 minutos, por quê? 3 mais 5 é 8.
Mas o corpo físico do homem, 9. Antigamente, na matemática, se falava noves fora. Tudo que você falava 2 mais não sei quanto, noves fora, aí dava o resultado final. Então, noves fora dá zero, dá a roda, o início de tudo. Então, você entendeu a matemática? 3 mais 5, o tempo 8, né? Mais um, corpo físico 9. Noves fora, zero, a roda. Então, a tanoura tem um significado muito lindo. E a saia da tanoura pesa 20 quilos. Porque são 2 a 3 saias costuradas. Ela, quando a pessoa começa a rodar, ela abre e fica parecendo um disco certinho, todo colorido, de várias cores. Aí tem uns que levantam a saia assim, ela fica parecendo um peão, um balão, sabe? É muito interessante essa dança, é muito lindo. E só os homens fazem. E também tem os derviche. A dança derviche é da ordem sufi. O que é a ordem sufi? É como se fosse a maçonaria, é como se fosse a igreja evangélica, é como se fosse a igreja católica, a ordem, tem uma ordem, né? Então eles são da ordem sufi. E a dança derviche lembra a tanoura, só que não é. A dança derviche é uma dança de transe, onde o homem começa a rodar para ele entrar em contato com o universo, com os cosmos, uma coisa assim meia além, sabe? Então, meio assim, que você vai entrar no além. Então, é uma coisa assim. Então, o derviche, ele acaba sendo assim, uma ressignificação do corpo. E eles dançam com a roupa toda branca, você já viu? Com um chapéu vermelho. Chama derviche. Às vezes a roupa é branca, às vezes a roupa é vermelha, depende da região. E eles usam a roupa, um vestidão, uma galabia grande, e eles começam a rodar com a cabeça meia tombada assim, vai rodando, 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 rodando. E tem um significado também. Quando você roda no sentido horário, você está procurando restabelecer com o futuro, o que a vida vai te proporcionar. Quando você gira no sentido anti-horário, você está ressignificando o passado, alguma coisa lá no seu passado que você te magoou muito e você quer consertar para você ter uma vida melhor agora no presente. Então você roda no sentido anti-horário. Olha, você vê que interessante, né? Muito interessante mesmo. Então, as danças masculinas são essas que a gente conhece. Deve ter outras danças nas tribos, naquelas vilas mais antigas, né? Mas as danças masculinas que nós conhecemos no mundo árabe e no mundo egípcio são essas. E aqui que eu falei, homem não dança dança do ventre, mas não tem leis que nos podem proibir isso. E depois que a Shakira apareceu fazendo movimentos de dança do ventre, os homens surtaram, todo mundo passou a ver aquele corpo fazendo o movimento do surré, da bailarina surré, que fez esse cavalinho, né? Esse movimento que o quadril afunda e sobe, tac, 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 que a Shakira usa muito aquele controle corporal. Então, quem idealizou esse movimento foi a bailarina Surrezek. Ela que criou esse passo de fazer o cavalinho, fazer tac, 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 para lá e para cá, né? E aí a Shakira, com a colombiana, que faz dança do ventre, faz muito aquele movimento que é muito lindo, né? Tem pessoas que têm um controle muito grande corporal, então fica muito lindo nela. E com isso os homens despertaram esse tesão todo pela dança do ventre, né? Mas eu já dançava bem antes de Shakira existir, eu já estava lá fazendo, dando meus pulinhos. Nossa, Falei demais. Você tem alguma pergunta? Você quer falar alguma é coisa? muito interessante assim o que você contou, e você também foi professor, não é isso? É professor, não foi? Não foi? Parei porque eu dei artrose no quadril, né? E eu tive que fazer uma cirurgia e eu tive que parar, mas eu fui professor por muitos anos. E na sua turma, você chegou a ter meninos na turma ou não? Nunca dei aula para homens. Eu fiz Porque eu fiz uma promessa para Sherazade, ela me pediu isso. Falou assim: eu vou permitir você
fazer a minha aula, mas eu quero que você nunca ensine homens a dançar. Então, na minha turma nunca teve homens, aliás, minto, teve dois, mas assim, sabe que você vê que não vai continuar, que está ali, que é só aquele fogo de palha? Porque igual a Sherazade falou para mim, eu vejo que você vai usar a dança como um recurso para ensinar, de tanto que eu não procurei me aparecer demais, igual o Henry Neto, outros e outros em canais de televisão. Isso, eu sempre fiquei aqui no meu interiorzinho, quando alguém me convidava para ir fora, lá no Espírito Santo eu ia, dançava, quando eu era convidado para as cidades da região, eu ia, dançava, mas eu nunca quis assim, falar assim, eu estou indo lá na Rede Globo fazer um show para falar que eu sou o homem que dança, dança do ventre. Não, eu nunca tive esse tesão, não, sabe? Se alguém me chamasse, eu iria, mas eu ir lá bater na porta, criar essa oportunidade para mim, igual eu falei, a oportunidade é você que faz. Eu nunca fui atrás dessa oportunidade, igual outros e outros já foram, sabe? Aí a Sherazade falou comigo, você não precisa disso, entendeu? Eu vejo que você quer ensinar, que você quer ajudar, igual eu falei com ela, eu quero levar essa dança para a minha cidade, para ajudar mulheres a sair de uma situação, que eu sei que a dança do ventre devolve a autoestima da mulher, recupera a sensualidade, tem mulheres muito masculinizadas, né? Então, a dança do ventre devolve essa feminilidade, esse charme, o jeito de mover os ombros, o jeito de pegar no cabelo, o jeito de olhar sensual, entendeu? Tem uma história toda dentro disso. Um contexto muito grande dentro do estudo da dança do ventre em relação a isso. Então, por isso que a Sherazade me permitiu, que ela viu essa alma feminina em mim na época. Nossa, é muito profundo, né? Com certeza. Então aí apareceram poucos homens e os poucos que eu deixei, porque eram bem assim, efeminados, bem femininos, né? E que são homossexuais e que queriam se sentir bem, eu deixei, mas não ficou, não emplacou. Porque aquilo que você sabe, dança do ventre não é fácil. É um controle muito grande. E quando você olha no espelho, o espelho te destrói. Eu acho que uma dança do ventre nunca, opinião minha, verdadeira, gente, toda bailarina não poderia começar uma aula direto no espelho, porque o espelho te destrói. Ou ele te põe a pessoa mais linda do mundo, ou ele te destrói em segundos. Você olha e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que a fulana pega no cabelo assim? E eu pego assim. Você entendeu? Então é difícil, porque isso é charme, é sensualidade aprendida. E quando a gente, às vezes você dançar fora do espelho, principalmente quando você está começando, você vai ter um controle bem melhor do que se você se vê no espelho, que o espelho está ali para te corrigir. O espelho está ali, não é para você ficar olhando sua cara, olhando sua roupa, olhando você, não. É para corrigir a simetria do seu braço, se está aí de acordo um com o outro, se o ombro está no lugar certo, se a postura da pessoa está no lugar correto. Então, o espelho está ali para ajudar a gente nessa questão. Mas a dança do ventre, sinceramente, eu prefiro alunas iniciantes que façam uma aula sem espelho. Que você vai se sentir muito mais feminina, muito mais empoderada do que uma aula com espelho. O espelho te destrói. Você olha para a professora maravilhosa lá na frente e fala assim, nossa, eu não consigo fazer igual essa mulher. Aí ela vai na primeira aula e não volta nunca mais. E não tendo o espelho, quem vai ser o seu espelho é a professora. Então você vai olhar e vai falar assim, não, eu vou tentar fazer igual ela. Mas quando você vê no espelho ela e você, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui nessa sala? Aí a mulher que já tem alguma depressão, tem algum complexo de inferioridade, tem, ela se perde mais ainda com isso. E se não tiver o espelho, eu acho que ela desenvolve mais.
Eu perdi muitas alunas iniciantes por causa disso. Que eu via, a pessoa me via dançar, é aquilo que eu te falei, quando eu não quero ser homem, eu danço. Então eu virava uma mulher ali na frente do espelho, aí a mulher falava assim, nossa, mas por que ele dança mais do que ele? Aí acaba que a pessoa, o aluno iniciante, ele não volta. Se todo professor de dança do ventre começasse a aula sem espelho, com certeza a gente teria muito mais pessoas na dança até hoje. Nossa, Opinião minha, né, Carol? Isso é uma opinião minha. sim. É uma divergência de opinião muito grande. Cada um tem sua experiência, né? Mas pelas minhas experiências como professor, desde os meus 20 anos, eu tenho 53, são 33 anos de luta, de batalha, nunca parei nesse tempo todo, sabe? Parei agora, porque eu tive que fazer a cirurgia no meu quadril, mas a minha experiência é muito grande. Nossa, isso é muito profundo. A Bruna comentou aqui assim, já dei 80% das aulas sem espelho e amo, realmente. Tá Eu, nu- vendo que bom? eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa relação psicológica que a aluna tem com o espelho, né? O espelho te destrói, Carol. Ele te deixa maravilhosa ou ele te destrói em segundo. Você se olha e fala assim: nossa, eu tô uma capeta, eu tô uma demônia hoje, meu pai do céu. Aí você não consegue. E tem dia que a gente se olha no espelho e se sente a pessoa mais maravilhosa do mundo. E tem dia que você se olha e fala assim: nossa, eu vou pintar meu cabelo. Nossa, eu vou passar uma maquiagem. Nossa, eu vou fazer não sei o quê. Aí você veste 1.500 roupas, às vezes aquela roupa está boa, e você fica em conflito com você mesmo quando você está de frente ao espelho. Ó. É um conflito entre você e você. Aí você não sabe se você vai ou se você fica, porque o espelho ele faz isso com a gente. E se não tiver o espelho, você veste a roupa que tiver e vai embora. Olha, a Bruna comentou aqui. Comecei a dançar sem espelho também, então sou prova viva que dá certo. Olha, tá aí, gente. Parabéns, Bruna. Às vezes, um pequeno detalhe, né, quando a gente está começando, ainda com muita insegurança, muitas fragilidades, muitas alunas, né, vão para a sala de aula feridas já da vida, para ser um espaço ali de aconchego, de reconstrução. Aí se olha no espelho e sente que o espelho te destrói, né? Sim, com certeza. Aqui eu tive muitas pessoas que me ajudaram na dança, sabe? Igual a Carla Silveira, que eu amo, minha amiga, assim, de paixão, que eu amo de paixão. Amo E a também. Soraya, outras e outras e outras, que a extensão é muita, né? Mas então sempre tem pessoas que te ajudam e tem aquelas pessoas que você vai encontrar isso na vida. Sempre tem alguém pronto para te falar não, para te empurrar para a escada abaixo. Mas aí você tem que se dar a oportunidade de falar, não, eu vou vencer, eu consigo, você não consegue me empurrar. E você vai e vence. Eu hoje me sinto uma pessoa vencedora pelo tanto de batalha, o tanto de preconceito, o tanto de portas que eu encontrei fechada para mim. Inclusive, quando eu fui dançar na China em 2005, quando eu cheguei no cassino, ó, você vê, hoje o Egito contrata bailarinas chinesas para dar workshop lá, inclusive homens. Em 2005, eu fui trabalhar na China, não me deixaram dançar dança do ventre no cassino. Por quê? Eu parei o cassino tomou um prejuízo de não sei quantos $1.000. Todo mundo queria me ver dançar. Eles nunca tinham visto uma coisa daquela. Só que eu acho assim que eles usaram de bobeira, sabe? Vamos dizer assim. Porque se eles me vendem como uma atração, o cassino iria lotar. Em vez de me vender como uma atração, eles me bloquearam. E aí eu não pude mais dançar, porque não podia homens dançar daquele jeito no cassino. E minha filha, eu parei o cassino, até os funcionários do cassino pararam para me ver. O cassino parou por 5 minutos. O cassino é um ambiente onde as pessoas estão ali para ganhar dinheiro e roubar o dinheiro, né? Então,
Eles perderam uma movimentação de milhões em 5 minutos que o cassino ficou parado. Quando eu estava dançando, começou a vir guardas com metralhadora na minha frente. E a chefe do cassino mandando eu sair, mandando eles pararem a música, e o cara não parou, porque a cabine fechava de comando do som e ele não escutava. Então ele não conseguiu tirar. A música durou 5 minutos e eu dancei divinamente com a roupa. Eu estava numa fase muito linda, com um corpo muito bonito, com 33 anos de idade, sabe? Então eu estava vivendo assim, a experiência da minha vida. Num palco onde caiu uma cachoeira atrás, onde tinha fogo, onde tinha... Sabe quando você chega num palco assim que você fica louco? Você fala assim, meu Deus, isso não existe. Então eu parecia que eu estava no céu. E eu tinha uma roupa laranja muito linda, que parecia uma águia toda escamada, uma roupa parecia... É assim, a ideia era de uma cobra escamada, mas parecia uma águia. Menina, quando eu dancei com aquela roupa, e eu vi aquele palco que ele abria, aí eu fiquei louco, eu endoidei, fumaça, fogo, água, cachoeira, tudo no palco, você imagina, você dançando e atrás de você cai numa cachoeira. Menina, a música durou 5 minutos e eu dancei como ninguém, tá? Pena que não foi filmado isso. Só ficou como a dança é arte efêmera, ela paga se você não filmar. E só ficou na mente de quem assistiu e na minha mente, porque foram 5 minutos de glória em Macau, na China. Gente, como a vida ela surpreende a gente, né? Sua trajetória é cheia de histórias extraordinárias. Essa de Macau é muito interessante. E depois eles não te deixaram mais ficar lá. Não, me deixaram ficar, porque eu fui contratado como coreógrafo e bailarino, né? Então eu fiz 3 espetáculos para a equipe do Brasil, que eram várias equipes. Então tinha a equipe do Brasil, as meninas sambavam, dançavam músicas nacionais, axé, funk. E eu fiz as coreografias, fiz um show todo baseado nos folclores da nossa região, né? Peguei o chachado, peguei o forró, peguei até a Gretchen eu pus no show. Peguei música infantil, fiz um mix de vários estilos de dança representando as danças folclóricas do Brasil. E aí eu fiquei dançando lá isso, mas eu falei, você sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não. Eu gastei tanto da minha vida para me se especializar em dança do ventre, em estudar, em receber tanta porrada na cara que eu não podia dançar, para me chegar aqui na China e chinês falar que eu não vou dançar. Falei, tchau, meu querido, ó, tô indo embora. Peguei minhas malas e vazei. Caramba, é. A vida tem dessas, né? Ainda conheci uma bailarina russa que eu dei um curso de dança do ventre para ela. Ajudei, ela já dançava, eu dei uma lapidada nela, ensinei ela ritmos, ensinei ela muitos passos que ela não tinha controle. Essa menina chama Caterina, ela mora em Viena, na Áustria. E aí eu ensinei a Caterina nos bastidores, na sala de dança, escondido, a dança do ventre. Nossa, vendi para ela alguns CDs que eu tinha de ritmo na época, que eu tinha levado CDs, sabe? E dei uma aula particular para ela de dança do ventre durante 3 meses. 3 meses. Eu fiquei lá no total 5 meses. E aí eu dei aula para ela 3 meses de dança que ela fez comigo. Gente, e aqui no Brasil, como você sentiu, resumidamente, como foi a sua carreira profissional? Você acha que valeu a pena, que não valeu? É aquilo que eu te falei, me vetaram muito, né? Então eu tive muitas portas fechadas, muitas pessoas não conheciam o meu trabalho, só quem era da minha cidade. Mas tudo bem, valeu, eu fiz do que me faz bem, aquilo que eu falei. Eu nunca quis ser mulher, eu nasci homem, então eu consigo controlar esse lado meu. Quando eu quero ser mulher, eu danço e tá tudo certo. A dança me ajuda nessa questão, sabe? Parece que distribui a minha energia de forma correta, ser homem e ser mulher. Eu não fico só em um ou só no outro. Entendeu? Eu transito. Quando eu danço, eu transito. De tanto que o Sonal F falava assim, quando a gente te vê dançar, a gente não vê nem homem e nem uma mulher, porque você parece um ser mitológico.
Você parece um elfo, você parece uma medusa, você é um ser mitológico, um minotauro. Então, quando você está de homem, eu só consigo ver Vai homem. cair a live. Vai cair a live porque a gente está restrita. Aí só tem 1 hora. Mas Então, você é a prova de que a dança permite que a nossa alma seja livre, né? com certeza. Muito obrigado.